Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todo o povo de Deus, toda a igreja. Irmãos, hoje é domingo, o dia do Senhor, é o dia que a igreja se reúne para cultuar, para adorar o Criador dos céus e da terra, para adorar o autor e consumador da nossa fé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. E vamos meditar, amada igreja, os que forem encontrando em reverência à palavra do Senhor, fiquem de pé. Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 22 até o verso 30. Diz assim a palavra de Deus, ouçam com atenção. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vos-lo disse e não crerdes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nosso Deus grandioso, todo-poderoso, imortal, Deus supremo, invencível, grande em misericórdia e amor. Ó Deus e Pai, esta noite, Senhor, nós estamos reunidos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber a bênção das Tuas mãos, o ensinamento, para aprendermos, ó Deus, a vivermos e a nos comportarmos como Te agrada, como convém aos Teus servos. Deus, enche os nossos corações esta noite com a verdade, Senhor. Nos traz alegria no coração, Senhor Deus. Nos traz conforto na alma, Senhor, com as verdades da Tua palavra. Fala a cada um de nós, Senhor. Nos mantém cativos por todo o tempo que a Tua palavra está sendo anunciada. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam alertas, Senhor, para a Tua bendita lei, a Tua bendita palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos terminando o capítulo 10 do Evangelho de João e temos visto por todo este capítulo grandes maravilhas de Deus, grandes instruções do Senhor Jesus Cristo. Nós temos sido, de fato, abençoados pelo Senhor através deste Evangelho, através da mensagem que o Senhor Jesus tem passado à igreja nesses dias todos. Eu confesso aos irmãos que eu tenho sido edificado muito, tenho tido a minha fé revigorada neste capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo 10 do Evangelho de João, ele vai tratar de temas tão polêmicos hoje no meio da igreja, irmãos. E muitos cristãos até mesmo têm negado a fé evangélica. Muitos cristãos têm negado o poder soberano de Deus, por falta de conhecer a palavra, por falta de instrução pastoral muitas vezes. De fato, quando eu adentrei nesse capítulo 10, a minha fé foi renovada, revigorada, alicerçada, mais ainda na palavra de Deus. Nós vimos, irmãos, que Jesus no capítulo 10, ele se identificou para os fariseus que estavam ali, como sendo ele, Jesus, o bom pastor.
como sendo ele, Jesus, aquele que cuida das suas próprias ovelhas, que tem cuidado especial, como sendo aquele que protege as ovelhas, aquele que guia as ovelhas no caminho. Jesus comparou aqueles que creem como sendo ovelhas, e ele se comparou como sendo um pastor, e um pastor tem cuidado especial com o seu rebanho, com as suas ovelhas. E diferente daqueles fariseus, ao qual Jesus comparou como sendo ladrões, salteadores, Jesus chamou os fariseus de mercenários, aqueles que se preocupam apenas com o dinheiro, com o lucro. O capítulo 10 vai tratar exatamente disso. Jesus também disse que as suas ovelhas, elas iriam ouvir a sua voz e iriam segui-lo. Irmãos, é confortante saber que o povo de Deus vai ouvir a voz de Deus. Embora hajam muitos falsos profetas em nossos dias, muitos falsos profetas, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, e nós temos visto isso. Muita gente ensinando perversidade, coisas erradas, distorcendo a palavra de Deus. Paulo diz que os homens distorcem a palavra de Deus para as suas próprias perdições. E nós temos visto isso, mas a Bíblia assegura, irmãos, que as ovelhas vão ouvir não a voz do falso profeta, mas a voz de Deus. Elas vão dar ouvidos ao Evangelho. Elas vão ouvir a palavra que sai do púlpito, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra das Escrituras Sagradas. Jesus também, neste capítulo 10, se identifica como sendo a porta das ovelhas. A porta do aprisco, nós vimos isso na última vez que pregamos, no capítulo 10, neste Evangelho de João. Por fim, irmãos, esta conversa, esse diálogo que Jesus teve com os fariseus que estavam ali, ficou marcado na mente deles. O versículo 22, ele mostra um período de tempo que se passou. Aqui o versículo 22 diz que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Então, no dia em que Jesus conversou, e no dia em que Jesus disse para aqueles homens, eu sou o bom pastor, até o dia da festa se passaram cerca de 3 meses. A festa da dedicação era celebrada no fim do nosso mês de dezembro. No calendário deles, o mês é em hebraico, é chamado um outro nome, não recordo agora, Quisleu, se não me engano. Mas essa festa acontecia no final de dezembro. E essa festa era uma festa importante para Israel. Não era uma das festas mais importantes, mas era uma festa que tinha muita importância também. Nessa festa, eles celebravam a rededicação ao templo. No ano 165 a.C., o templo de Jerusalém foi invadido, o templo sagrado. O irmão Laurindo agora há pouco leu um texto de Crônicas, onde o rei Davi está ali pedindo a Deus para que o seu filho Salomão cuide do povo, faça o templo, edifique o templo. O rei Salomão faz isso, aliás. E esse templo, irmãos, no ano 165 ele foi profanado. Os exércitos romanos, sob o comando de um general chamado Antíoco Epifânio, invadiu o templo do Senhor, o templo dos judeus. E ele estava com tanto ódio dos judeus, que ele levou um porco para dentro do templo do Senhor. E o porco era um animal imundo, segundo a concepção dos judeus. Um porco jamais poderia entrar no templo, ser sacrificado. Antíoco Epifânio, somente por chacota com os judeus, levou um porco e colocou dentro do templo. Daniel escreveu sobre isso, profetizando, e disse que esse general iria se assentar no trono, no templo, como se fosse o próprio Deus. Então, no ano 165, 3 anos depois que Antíoco Epifânio fez isso, houve uma revolta em Jerusalém, a chamada Revolta dos Macabeus. E nessa revolta o povo tomou o templo novamente e rededicou o templo.
Essa revolta dos Macabeus, ela é registrada no livro apócrifo dos Macabeus, que em algumas Bíblias católicas esse livro consta. Então essa história está lá. É um fato histórico isso, apesar do livro não ser inspirado por Deus, mas é um livro histórico, que conta algumas coisas que aconteceram ao longo da história. Então, a partir desta revolta, o templo foi rededicado. Todos os anos, nesse período aqui, eles celebravam a festa da dedicação, lembrando o período em que o templo foi novamente dedicado ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nesses dias que o texto de João nos fala, estava exatamente acontecendo isso, eles estavam celebrando essa festa da dedicação. A Bíblia diz que Jesus estava passeando pelo templo, naqueles dias era inverno, e o pórtico de Salomão, ele é coberto, então de modo que a chuva e qualquer outra coisa não vai atingir quem está ali embaixo. Jesus estava trafegando, caminhando pelo pórtico de Salomão, como diz o texto no versículo 23. Nesse momento, os judeus, os doutores da lei, cercaram a Jesus Cristo e começaram a questionar o Senhor Jesus novamente. Perceba, irmãos, que ao longo do Evangelho de João, Jesus se encontrou várias vezes com esses homens, esses doutores da lei, os líderes da religião judaica. E sempre que eles se encontravam, acontecia um embate entre eles. O texto diz: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Eles queriam saber, ouvir uma resposta clara de Jesus. Se Jesus era o Messias que eles aguardavam, que os profetas haviam falado no passado. Eles diziam: olha, se tu és o Cristo, fala de verdade de uma vez por todas, diz claramente para que nós não tenhamos dúvida nenhuma. O texto aqui usa uma palavra interessante para que nós não fiquemos em suspenso. A figura aqui é de alguém que está pendurado, uma coisa que está pendurada, nem no chão e nem no céu, mas está suspendida. Então, aqueles judeus se encontravam naquela situação, sem estar firmados, sem saber realmente quem era Jesus Cristo. Pelo menos assim eles questionaram o Senhor. E aqui, irmãos, Jesus vai trazer para estes homens uma grande verdade que tem sido esquecida na igreja. Mas eu louvo a Deus, porque essas doutrinas também, nos últimos dias, nos últimos anos, elas têm sido restauradas pelos que de fato servem a Deus de todo o coração e temem o Senhor e a sua palavra. Jesus vai dizer para aqueles homens, verso 25: eu já vos disse e não crerdes. Aqueles homens queriam saber: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo mesmo? Jesus disse: eu já disse isso e vocês não creram, não acreditaram. É interessante, irmãos, quantas vezes o Senhor mesmo falou isso e eles não creram. O Senhor disse: olha, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Nós vimos isso ainda eles ouviram isso 3 meses atrás. Nós vamos ver isso no capítulo 10 de João, no início do capítulo. Jesus diz em outras passagens: eu sou o pão que desceu do céu. Várias vezes, em várias oportunidades, Jesus esteve conversando com aqueles homens e Jesus se descreveu como sendo o Filho de Deus, como sendo aquele que veio para sanar os pecados, para salvar o homem. E eles não creram nisso. Eles queriam ouvir uma declaração formal, mas Jesus já havia dito isso de outras maneiras muitas vezes. E aí então Jesus diz: as obras que eu faço, elas testificam que eu sou o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, o capítulo 5 mostra que Jesus curou um paralítico.
no tanque de Betesda. Um homem que estava completamente seco, ressequido. Quem tem o poder para fazer isso? Deus apenas. Estas obras testificavam, ou seja, elas davam testemunho de que Jesus era de fato o Cristo. No capítulo 9, por exemplo, nós vimos que Jesus curou um cego de nascença. Na verdade, foi essa cura que levantou uma discussão entre os fariseus. O homem era completamente cego e Jesus o curou. As obras de Cristo falavam acerca dele, diziam quem ele era. O poder que Jesus estava demonstrando ali, irmãos, deveria ser mais do que suficiente para que eles crescem que ele foi enviado por Deus e que ele era de fato quem ele alegava ser nos seus discursos. Por que esses homens não criam? Por que alguém, prestem bem atenção, por que alguém que vê coisas tão extraordinárias, não realizadas por um homem, não foi alguém que chegou aqui, por exemplo, um presbítero que chegou e orou por um irmão doente, o irmão foi curado. Deus pode fazer isso, Deus pode usar alguém para fazer isso, mas não é isso, irmãos. Eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Pessoas que viram o próprio Filho de Deus agindo e atuando no meio do povo. Jesus curando. A Bíblia diz que onde o Senhor ia, as multidões eram curadas. Aqueles fariseus, eles testemunhavam as obras das mãos de Jesus. Eles viam que Jesus era de fato diferente. Eles viram um homem cego, eles foram questionar seus pais. O filho de vocês era cego mesmo? E os pais disseram, ele é cego de nascença. Nós não sabemos como ele ficou bom, mas ele nasceu cego. E os homens foram até o cego e disseram, olha, como é? Tu era cego mesmo? E o homem disse, olha, eu não sei quem me curou, mas eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então aqueles judeus testemunharam. Eles foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus Cristo. Eles interrogaram o homem que estava paralítico, seco, que eu falei no capítulo 5 de João. O homem saiu com a sua maca e eles foram até lá. Sabiam que ele era um homem doente, mas agora estavam vendo aquele homem curado, são, sem doença nenhuma, com a mais perfeita saúde. Por que esses homens não criam no Senhor? Por que tantas pessoas hoje, irmãos, negligenciam o Evangelho? Por que nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho? Nós anunciamos, olha, venha a Cristo e tenha a vida eterna. Creia no Senhor e o Senhor vai de fato perdoar os teus pecados. O Senhor vai mudar a tua vida. O Senhor tem preparado galardão celestial para todo aquele que crê. O Senhor livrará você da condenação, do inferno, do juízo, da morte. E as pessoas recusam essa graça, esse benefício tão grande. As pessoas dizem não para o Senhor Jesus. Vocês já pregaram, vocês já chegaram para os parentes de vocês, para os vizinhos de vocês, vocês já leram a Bíblia, eles já sabem que se não crerem vão para o inferno. A Bíblia diz isso. Por que não creem? Por que se mantêm duros e rebeldes como aqueles fariseus de Jesus aqui? Jesus nos ensina, nos dá a resposta. Jesus nos mostra, irmãos, o motivo desta cegueira. Jesus diz, vós não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas. Não crerdes, porque não são das minhas ovelhas. Versículo 26. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que aqueles fariseus não criam?
Se tu és o Cristo, diz logo. Jesus disse: eu já vos disse, e vocês não creram. E vocês não creram, porque não são das minhas ovelhas. Irmãos, o que o Senhor está falando aqui é a grande doutrina que apresenta Deus como soberano absoluto dos céus e da terra. A Bíblia apresenta a doutrina da predestinação, da escolha suprema, absoluta de Deus. Havia um motivo pelo qual esses homens não criam. A culpa era deles. Jesus se revelou a eles. Jesus disse: eu já disse, vocês aqui não crerem. Vocês aqui não conseguem entender. Perceba, irmãos, a incredulidade, ela cega o entendimento. A incredulidade, ela muda o foco das coisas. A pessoa não consegue ver direito. A pessoa não consegue enxergar direito. Jesus está ali com toda a sua graça, com toda a sua bondade, verdade, o seu amor, mas as pessoas recusam esse Deus, recusam esse Senhor, porque não são das ovelhas de Cristo. Jesus deixa isso claro. As ovelhas ouvirão. Preguem o Evangelho, igreja. Anuncie a palavra de Deus aonde você está, no seu trabalho. Anuncie a Cristo. Na escola, nas oportunidades que você tem, pregue o Evangelho para os seus amigos. Na sua família, anuncie o Senhor, porque as ovelhas ouvirão a voz de Jesus. Nós ouvimos. Nós éramos do mesmo saco. Nós estávamos na mesma situação. Paulo diz: estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 8 e 9. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, pela graça, nos salvou por meio da fé. Perceba, irmãos, nós também estávamos desgarrados um dia. Antes de Jesus nos chamar, nós estávamos cegos no lamaçal do pecado, mas nós ouvimos a voz do Senhor quando Ele nos chamou. Por meio da pregação de alguém, por meio da leitura da palavra de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. E a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Elas não ficam paradas. Elas não dizem não para o seu pastor amado. Elas seguem o pastor. Elas podem estar fazendo o que tiverem. Meu amigo, talvez ou eu ou um de vocês estivesse tão atolado no pecado quando ouviu o Evangelho. Mas o chamado é poderoso de Deus. O chamado é irresistível. Você poderia ser um adúltero no dia em que Deus te chamou, mas você abandonou a prostituição, o adultério e foi ao encontro do Senhor. Ouviu a voz do pastor de Jesus Cristo. Abandonou seus pecados, abandonou a sua vida de perversidade, se arrependeu com profundidade dos seus pecados e olhou para Cristo somente. As ovelhas vão ouvir o Evangelho. Quem não é ovelha, irmãos, nunca vai entender, nunca vai aceitar, nunca vai aplaudir o Rei dos Reis, nunca vai dizer: Jesus é bom mesmo. Do fundo do coração nunca vai dizer isso. Mas as ovelhas vão dizer, vão seguir, vão amar, vão se alegrar no Senhor. Aqueles homens que implicavam tanto com Cristo não ouviam as ovelhas porque, na verdade, eles foram recusados pela graça do Senhor, irmãos. Lendo o que William Hendricks escreveu sobre esse texto, ele diz algo interessante. Ele diz assim: as pessoas tendem a achar que Deus faz acepção de pessoas. Se Deus predestinou, se Deus escolheu uns e outros não, então Deus é imparcial, Deus é injusto. Mas não é, irmãos. A Bíblia diz que Deus é justo e é santo e é cheio de graça e de misericórdia. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos.
Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo sobre a terra, nenhum sequer, nenhum homem, nenhuma criança. Todos são pecadores. Todo menino que nasce, no dia que nasce, nasce precisando de Jesus Cristo, porque ele é pecador. Traz o pecado original nas suas entranhas. Portanto, se o Senhor condenasse o homem, toda a raça humana, ele não seria injusto, irmãos. Ele estaria exercendo a sua pura justiça em condenar o pecador. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus é gracioso. E Ele tem misericórdia de quem quer. Está escrito em Romanos capítulo 9. Ele endurece a quem quer e tem misericórdia de quem quer. É a palavra do Senhor quem diz isso. Deus é assim, igreja. Ele é o Senhor soberano dos céus e da terra, de nossas vidas, de tudo que existe. A criação é dele, pertence a ele. Ele é o Senhor absoluto. E ele, na sua graça, quis escolher para a salvação um povo, o qual ele chamou as minhas ovelhas. Este povo, no devido tempo, ouvirá o Evangelho e ouvirá a voz do Senhor. Mas Jesus, ele é mais enfático do que isso. Jesus diz que a estas ovelhas ele dá a vida eterna. Ele transforma a vida, irmãos. O destino de todo homem era a perdição. O destino de todo homem, naturalmente, era o inferno. Pelos nossos pecados, irmãos, pela nossa culpa. Se você fizer uma análise sincera da sua vida, você mesmo como crente, se você disser assim, olha, eu vou colocar Jesus aqui, eu vou pensar só em mim, só no que eu sou. Eu sei que eu tenho minha vida agora diferente, eu sei que eu já mudei muito, eu me afastei dos meus pecados, de muita coisa. Mas medite, você merece o céu, você merece ir para o céu. Pense na sua vida, nos seus pensamentos, nas coisas que você deixa de fazer ao seu próximo, ao seu amigo, na rudeza que você trata muitas vezes as pessoas, do modo como você trata Deus, negligenciando o culto muitas vezes. Você merece o céu? Não, você merece a condenação também. O pior dos homens e o melhor deles merece o inferno. Merece ser condenado e seria a justiça de Deus em ação. O único motivo pelo qual nós não vamos ser condenados é porque o Senhor nos separou e morreu por nós, para que a condenação caísse sobre Ele e não sobre o seu povo, a igreja. Ele comprou a igreja. Está escrito em Atos, capítulo 20, se não me engano. O Senhor comprou a igreja com seu próprio sangue. Atos 20, se não me falha a memória, depois nós vamos conferir. Portanto, meus queridos irmãos, Ele nos deu a vida eterna. Nós iríamos perecer. Você pode ser alguém que dá muitas esmolas, você pode ser alguém que ajuda as pessoas, alguém que faz caridade, mas você estaria condenado nas suas obras também. Mas o fato é que o Senhor morreu para que você tivesse a vida, vida eterna, vida em abundância, igreja. Foi isso que Jesus fez por nós. E ainda, Ele nos garante a segurança. Você é crente de verdade? Você de fato crê de todo o teu coração no Senhor Jesus Cristo? Você ama o Senhor? Se você ama e se você crê, nunca você perderá a sua salvação. Jamais! Porque o Senhor diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Irmãos, que maravilha tão enorme é essa que Jesus fez, irmãos. Ele garantiu a salvação.
Não é algo que você pode correr o risco de perder amanhã. Você está salvo, salvo para sempre. Nunca, jamais será condenado se de fato tu és um crente. Nunca morrerá, nunca verá o inferno, nunca, jamais sairá dos braços de Jesus Cristo. Ele garante isso. Ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus diz: as ovelhas estão nas minhas mãos, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém pode tirá-las daqui. Sabe o que é isso, irmãos? Nem Satanás, com toda a sua maldade, com toda a sua astúcia, com todo o seu engano, nem os demais homens, ninguém pode tirá-lo de Cristo, das mãos do Senhor, porque você pertence a Ele. Em nossas vidas, irmãos, existe um selo, um carimbo, e este carimbo é o Espírito Santo. Nós fomos selados, como um rei, na antiguidade um rei, quando ia enviar um documento, ele dobrava a folha ou o pergaminho, e ele colocava cera, uma cera quente, para colar uma folha na outra, como se fosse um lacre. E aí ele, com o seu anel, eles colocavam o anel na cera. E quando ele tirava, estava a marca do rei. Aquilo era um selo, foi o rei quem mandou. Essa é a figura. Nós temos um selo, pertencemos a um Deus, um rei. Este selo é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louve ao Senhor, igreja. Adore a este Deus que ama você, preservou você, escolheu você, mesmo nos seus pecados. Irmãos, nunca esqueçam disso. Nunca, jamais abandonem estas verdades da graça de Deus tão grande. Muitas igrejas, irmãos, têm se distanciado destas verdades. Têm taxado de heresia doutrinas tão belas, tão esplêndidas e tão claras como a predestinação e a eleição. Tem até mesmo dito que os crentes podem perder a sua salvação. Irmãos, a Bíblia não diz isso. Você não vai encontrar textos que aprovem este raciocínio, textos que comprovem estes pensamentos. Pelo contrário, irmãos, Deus é um Deus forte, grande e real e todo-poderoso. Ele escolheu você, você está aqui essa noite. Se o teu coração é transformado, foi porque Deus fez a obra em seu coração. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós outros, diz o Senhor. Muitos são chamados, poucos escolhidos, diz o Senhor. O Senhor Jesus diz isso nos seus evangelhos. E eis que quando eu vier, no último dia, recolherei os meus escolhidos dos 4 cantos da terra. E no último dia, a Escritura diz que Ele separará os bodes das suas ovelhas. As suas ovelhas vão estar do seu lado direito. Vão receber, irmãos, a soberana coroa que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue para o seu povo. Receberão a triunfante coroa que nós tivemos que suportar sofrimentos, mas nunca como Jesus Cristo suportou. Mas o Senhor tem preparado esta mansão para as suas ovelhas. A Bíblia diz que há lugar preparado, que há uma mansão celestial. Jesus chama o paraíso das suas ovelhas de céu, paraíso, Nova Jerusalém, Sião, Monte Santo, eternidade, novos céus e nova terra. Tudo isso é uma referência à mansão celeste, ao descanso dos crentes em Cristo. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. E todos nós
vamos estar lá com o Senhor. Se o nosso coração de fato é dele, nós vamos estar lá. Ninguém pode nos impedir. Ninguém pode nos frear. Embora este falso evangelho que nega estas doutrinas seja ensinado, as ovelhas não darão ouvidos a ele. As ovelhas ouvirão a voz do seu Senhor quando ele falar, quando ele pregar, quando ele anunciar. As ovelhas, como diz Jesus, elas seguem, elas ouvem o seu Senhor. Elas vão dar ouvidos, elas não vão ouvir o estranho. Nós batistas temos ao longo da história, mesmo que em momentos ou outro tenhamos esquecido essa prática, essa doutrina, em momentos históricos, em locais, em países, mas essa linha reta das Escrituras, essa doutrina, sempre esteve nos nossos arraiais, igreja. Sempre. Se não numa igreja local, mas em outra. Mas sempre esteve presente. O povo esteve sempre com sua fé num Deus todo-poderoso, soberano, o Deus da eleição, o Deus da escolha soberana, o Deus da graça maravilhosa. Sempre. Tivemos grandes pregadores que anunciaram estas verdades dos púlpitos batistas, no Brasil e fora do Brasil. Portanto, queridos irmãos, que o Senhor Deus, na sua graça tão grande, tão abundante, fortaleça a sua fé, as suas convicções, fortaleça, irmãos, a sua alma nele, em Cristo. E que você seja um defensor destas verdades, quando elas forem negligenciadas, ou quando falarem contra essas verdades, contra a palavra de Deus. Não fique calado. Não aceite, irmãos, alguém falar do seu Deus, da verdade do seu Deus. Reaja como um cristão. Reaja e defenda o evangelho que você de fato ama. A fé que foi entregue aos santos é esta fé, a fé evangélica. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus, como é bom estar na Tua santa presença, Senhor. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, tão pura, Senhor Deus, tão cristalina, Pai. Nós nos colocamos, ó Deus, com nossas cabeças baixas na Tua presença, porque Tu és o Santo de toda a terra e do universo. Tu és o soberano, Deus, nós declaramos do nosso coração isso. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós nunca vamos abandonar a verdade, Senhor Deus. Nos dá força para que o nosso testemunho não seja como o de Pedro, que Te negou no mesmo dia 3 vezes. Antes, Senhor, produza em nosso coração a fé inabalável, Senhor Deus. A fé no Teu Filho Jesus, que ressuscitou dos mortos, morreu, mas subiu aos céus, vivo, ressurreto para a Tua glória. Deus, obrigado, Pai. Tu nos separou, Tu nos escolheu, Senhor, sem nenhum mérito da nossa parte. Todos os eleitos são pecadores, Senhor. São imundos e miseráveis como os demais homens. Mas aprove a Ti, Senhor, limpar, transformar e restaurar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Anima o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.